judeu analfabeto dos cafundós da Galileia saber desse termo, ele deveria saber grego e conhecer a cultura helênica. Kalimera, kalispera, kalovravi, etc. Την ώρα που βλέπετε αυτό το vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você vê esse vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um react, uma adídrase, né? em relação a um vídeo que tem circulado, um vídeo que se tornou meio viral pela internet. E nesse vídeo se utilizam da língua grega para falar de algumas coisas, né? É um vídeo assim bem sensacionalista, né, para falar a verdade, mas é um vídeo que tem influenciado muitas pessoas têm mudado de opinião por causa desse vídeo, né? E o cara tá achando que descobriu a roda. Mas eu vou tratar aqui com o máximo de respeito, apesar de ele ter faltado com respeito enfim, vocês verão o vídeo, né? Eu vou rodar aqui o vídeo para vocês verem e manifestarem a sua opinião. E após rodar o vídeo, eu vou analisar ponto por ponto, né? Demonstrando que a gente não pode simplesmente colocar nossa crença, seja essa crença teísta ou ateísta, acima do que o próprio texto em si diz. Então a gente vai perpassar por vários dialetos da língua grega. A gente vai passar pelo grego demótico, né, o grego moderno, demotiki-glossa, né, como a gente gosta de falar, né, liniká. A gente vai passar também pelo grego antigo, e o grego antigo também ele tem vários dialetos, então a gente vai explicar sobre isso, né. Tarhe liniká não é simplesmente uma coisa uniforme, mas é algo, não é homogêneo. Deixa eu só desligar aqui o despertador. Não é algo homogêneo, mas é algo heterogêneo, que após o helenismo promovido pelo Alexandre o Grande, ele teve várias particularidades dependendo da região e da época também, obviamente, né? Então a gente vai passar ali pelo grego helenístico também, né, que é esse grego que eu acabei de falar após a expansão do helenismo, e também pelo grego ático, jônico, dórico, enfim. A gente vai ver vários exemplos na prática, mostrando como as coisas não são tão simples assim. Que as pessoas às vezes querem lacrar, só que acabam se esquecendo que as coisas não são tão simplistas como elas supõem. Então vou mostrar aqui o vídeo em que basicamente a pessoa pega uma palavra da língua grega, fala o sentido que ela teria. Então a partir disso ela mostra como a Bíblia é uma farsa, como Jesus é uma farsa, né? Como Jesus é uma criação mitológica. Então ele acha que descobriu, pegou o pulo do gato ali e desmascarou sobre a invenção de Jesus como um mito, né? A partir de uma palavrinha ali, ele fez essa grande descoberta. Então vamos analisar aqui, ponto por ponto, se realmente ele tem razão ou não. Respeitar o direito de cada um, né? Eu vou mostrar o vídeo dele, o que ele diz, qual a argumentação dele. Eu achei que ele foi bastante desrespeitoso, né? E até por isso que eu quis gravar mais esse vídeo, para mostrar que as coisas não devem ser assim, não deve ser esse o modus operandi. Mas vamos lá, vamos ver o vídeo dele na íntegra. A construção do personagem Jesus você encontra nos pequenos detalhes. Por exemplo, em Mateus 23, o versículo 29, você encontra a palavra hipocritai. Em Lucas 12:56, você também encontra essa palavra, hipocritai. Sabe, em diversos evangelhos, Jesus chama as pessoas de hipócritas. Os hipócritas são referenciados aos atores gregos que usavam máscaras na frente do seu rosto para interpretar uma outra realidade. Seriam as pessoas que dissimulavam a realidade com essas máscaras, interpretando alguém a qual elas não são. Então, para Jesus falar dos hipócritas, ele deveria
contato com a cultura grega, ir em anfiteatros, onde seriam representadas as peças dos hipócritas. Para um judeu analfabeto dos cafundós da Galileia saber desse termo, ele deveria saber grego e conhecer a cultura helênica. Bom, vocês viram o vídeo dele, eu vi que muitas pessoas elogiaram, disseram, nossa, cara, demais, incrível, parabéns, você é o cara, né? Tudo bem, mas eu não estou aqui para dar amém, né? Eu estou aqui para analisar, para ver o que tem de verdade e o que é falta de verdade. Então eu vou mostrar ponto por ponto sobre o que está certo, o que está errado e por quê, com base. Tá, vamos lá então. Então vamos lá. Ele começa a tese dele da seguinte maneira. A construção do personagem Jesus você encontra nos pequenos detalhes. Por exemplo, a construção do personagem Jesus você encontra nos pequenos detalhes, né? Ele vai dar um exemplo. Então, primeiramente, analisando o discurso, ele parte pelo pressuposto de que Jesus é um personagem construído. Só para entenderem, na pesquisa acadêmica, os pesquisadores costumam separar o Cristo da fé, que seria aquele Jesus conforme apresentado nos Evangelhos, e o Jesus histórico. O que seria esse Jesus histórico? Seria uma tentativa de tentar resgatar aquilo que de fato é histórico, aquilo que não tem nenhum mito, não tem nenhuma suposta interferência ou decoração ali da igreja, né? Então é uma busca intensa, uma busca que você tem ali desde o século XVIII, né, basicamente. Então é uma pesquisa muito séria, uma pesquisa difícil, uma pesquisa que a pessoa vai ficar a vida inteira estudando de tão intenso que é isso, né? Então existe uma busca acadêmica sobre várias questões, sobre manuscritologia, sobre crítica textual, edótica, sobre textos não canônicos, por exemplo, nos quais fazem comparações a respeito disso, né? Para tentar chegar a determinadas conclusões. Várias pessoas chegaram a algumas conclusões, e daí vem teses e antíteses, um discorda, um concorda com um ponto ou com outro. Então é uma busca incrível, uma busca muito legal. Então basicamente o que ele está dizendo aqui é que o Cristo da fé não existe, obviamente, como ele é ateu e tal, não acredita nisso, normal. E o Jesus histórico também não. Ele está falando que é basicamente um mito, né? É uma criação que não tem nenhum vínculo com a história. Então tudo bem, eu respeito. Até aqui não é o ponto de discussão. Então eu só falo isso só para vocês entenderem os pressupostos pelos quais ele parte. Então ele continua a sua exposição, então ele fala, a construção do personagem de Jesus você encontra nos pequenos detalhes. Então ele vai mostrar os detalhes que demonstram a construção desse personagem Jesus. Vamos lá. Então ele continua. Por exemplo, ele fala... Vamos ver. A construção do personagem Jesus você encontra nos pequenos detalhes. Por exemplo, em Mateus 23, no versículo 29, você encontra a palavra hipocritai. Ele fala que, por exemplo, em Mateus 23, 29, você encontra a palavra hipocritai. Ele pronuncia dessa forma. Primeiramente, se você está falando de grego antigo, essa palavra possui aspiração, chamada também de espírito. E essa aspiração está para a direita. Então, se a aspiração está para a direita, você não pode pronunciar diretamente a vogal. Você tem que pronunciar a vogal com aspiração. Então você poderia pronunciá-la como hypocritai ou hipocritai, certo? Dependendo da reconstrução, né? Alguns sugerem assim e outras dessa primeira forma como eu mostrei. Então talvez ele fale, não, mas essa é a forma do grego moderno, que ignora a aspiração. Tá, se fosse realmente isso, esse ditongo ai não seria pronunciado como ai, seria pronunciado como e, seria hipocrite, digamos assim, apesar de que
essa não é a forma plural do grego moderno hoje, né? A gente sabe que nesse caso seria hipokrites, né? Plural de hipokritis no grego moderno. Então, a primeira menção aqui dele é verdadeira. De fato, existe isso. É mencionado mesmo em Mateus 23, 29. Isso é verdade, ele tem razão nisso, né? Então, se você for lá no texto grego, quando Jesus xinga os fariseus de hipócritas, é essa palavra mesmo, apesar de ele ter pronunciado erroneamente. Então, agora a segunda parte. Por enquanto, está tudo bem, né? Então, ele falou uma verdade. Agora ele vai explorar um pouco mais. Ele fala o seguinte, vamos ver se mostra aqui. Em Mateus 23, o versículo 29, você encontra a palavra... Essa é a parte que eu já falei. Agora? Em Lucas 12, 56, você também encontra essa palavra, hipocritai. Então ele fala aqui em Lucas 12, né? Como ele diz. Enfim, Lucas 12, 53, você também encontra essa mesma palavra, né? Está no plural aqui. Da mesma forma. Isso é verdade, sim. A gente encontra essa palavra também em Lucas 12, 56. E não somente lá. Eu fiz aqui uma coleta, fiz uma investigação das ocorrências, eu anotei aqui no meu computador. Então não é apenas nesses dois versículos. Você tem mais de 20 ocorrências só nos evangelhos, dessa mesma palavra. Tá? E outra coisa que é muito interessante, que vocês vão ver como não tem pé nem cabeça as próximas argumentações dele, é que a própria Septuaginta se utiliza desse termo. Esse termo é encontrado na Septuaginta, em Jó, capítulo 34, versículo 30, e em Jó 36, 13. É usado. São usados, né, esses termos. E nesse mesmo sentido. E para quem conhece um pouco de teologia sabe que a Septuaginta é a tradução do Tanar hebraico para o grego, certo? Então, judeus que manjavam muito, 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 muito de grego, mais do que todos nós aqui juntos e somados, traduziram a partir do hebraico para o grego, ou seja, existia um termo correspondente no hebraico para hipócrita, certo? No sentido de uma pessoa que finge, né? Uma pessoa fingida, uma pessoa duas caras, né? Como a gente costuma falar. E outra coisa interessante é que, além disso, né, explorando sobre as ocorrências, eu contei aqui, tem ocorrências do termo cognato, né? Que seria hypocrisis, né? Esse termo tem 8 ocorrências no Novo Testamento, 8 ocorrências no Novo Testamento e 5 inflexões, né? 5 variações. E também aparece na Septuaginta. Você encontra em Salmos de Salomão, né? Livro deuterocanônico, capítulo 4, versículo 6, e também em 2 Macabeus 6, 25. Então aqui a gente já vai entendendo melhor o uso desse termo e das suas raízes, né, através dos cognatos. E outra coisa muito importante é a gente entender que esse termo não surgiu do nada. Esse termo é derivado do que em grego moderno a gente chama de hipokrínome, né? Que em grego antigo seria hypokrinomai, certo? Que é o termo fingir, que é o termo tipo interpretar um papel, né? Você interpreta algo, né? E esse termo tem uma ocorrência no Novo Testamento, Lucas 20, 20, em grego, né? E tem 10 ocorrências na Septuaginta. Então tem lá Salmos de Salomão, 4:20 e 4:22. Você também tem Sabedoria de Siraque, também livro deuterocanônico da Septuaginta, 1:29 e 32:15 e 33:2. Você tem também 2 Macabeus, 5:25, 6:21, 6:24, 4 Macabeus, 6:15 e 6:17.
Agora, continuando a argumentação dele, vamos lá. Hipócritai. Sabe, em diversos evangelhos, Jesus chama as pessoas de hipócritas. Sim, isso é verdade. Mas não é as pessoas. São pessoas específicas, né? São os falsos moralistas, os da nata da religiosidade, né? Que eram pessoas fingidas. Não todos, é claro, alguns, né? Principalmente os fariseus. Então vamos seguir a argumentação dele. Os hipócritas são referenciados aos atores gregos que usavam máscaras na frente do seu rosto para interpretar uma outra realidade. Seriam as pessoas que dissimulavam a realidade com essas máscaras, interpretando alguém ao qual elas não são. Bom, aqui é o ponto-chave da argumentação dele. Ele diz, basicamente, que o termo hipócrita significa ator. Isso é verdade, mas não apenas isso. Esse é o ponto-chave da questão. Ele dá a entender que é um termo monossêmico, né? Um termo unívoco, que só tem um significado. Aqui que mora o problema. Então ele reduz o termo como se tivesse apenas um significado, apenas um aspecto semântico possível. Quando na verdade, eu vou demonstrar aqui que não é bem assim. As coisas não são tão simples assim. Eu imagino que ele deva ter lido que no teatro grego os hipócritas eram os atores, assim chamavam e tal. Então ele ouviu isso e daí pensou assim, Jesus chama as pessoas de hipócrita, né? Vamos ver se é o mesmo termo ali no Novo Testamento grego. Então provavelmente ele entrou e daí pensou, matei a charada, nossa, é uma farsa mesmo, esse Jesus é uma invenção helênica, né? Uma invenção dos gregos. Eu acho que ele pensou isso. Então o fato é, sim, esse termo é traduzido muitas vezes, talvez na maioria das vezes, devido à grande influência do teatro grego, como ator, certo? Mas isso não era restrito a apenas o sentido de ator. Então eu coletei aqui algumas das traduções possíveis. Então, distintamente dele, eu fiz o trabalho de pesquisar nos léxicos, nos dicionários, e pesquisar os registros dessa palavra, né, nas fontes de pesquisa que eu tenho, para a gente ver se de fato a gente tem apenas esse sentido. E as acepções existentes a partir dos dicionários, a partir dos léxicos, são as seguintes: intérprete, expositor, recitador, declamador, respondedor e ator, obviamente, né, como já foi falado aqui. Bom, e antes da gente entrar no porquê desse termo significar ator no âmbito teatral, ele é do Manolis Triadafilides. O nome do dicionário é simplesmente Ελληνικό Lexicon, né? O léxico helênico, né? Orthographico, hermeneutikon, etimologikon, synonymon, aditheton, kirionomaton. Nesse dicionário, eu vou pôr aqui na tela sobre o recorte para vocês verem dos vocábulos, né, das entradas, você vai perceber que os gregos hoje sequer usam o termo hipokritis, estou falando da pronúncia do grego moderno hoje, como os gregos dizem, né? No sentido de ator. Muito raro você ver isso. Hoje os gregos, para falarem de atores, inclusive do teatro grego, usam muito mais o termo ithiopios, né? Esse é o termo ator usado hoje. Então, só para vocês entenderem a dinâmica da língua grega, né? Uma língua viva, dinâmica, fluida. E não é essa coisa monolítica como ele parece sugerir, né? Do tipo, é isso e pronto, acabou. Então, eu vou pôr aqui na tela para vocês verem. Bom, e para a gente entender a figura do ator no teatro grego, né? O porquê do termo hypokrites, né? No singular, né? A gente tem que entender o papel de Thespis. Thespis é considerado o criador da tragédia grega. Ele viveu entre os séculos VI
e V a.C., né? Ele que introduziu a figura do hipócrita, né? Ele que introduziu o Hippocrates, ou Hippocrates, ou Ithiopios, no grego moderno, né? E aqui tem uma explicação, separei aqui para vocês, né? Diz o seguinte, sobre essa questão, né? Para quem está estudando o grego moderno com a gente, Etsipivi oxarvantu horu puforuse prosopio dilavi masca ekane diálogo metohoro que apocrinodan, teve entre parênteses aqui, né? Hypekrineto. Olha só, isso aqui vem do verbo hypokrinomai, né? Que em grego moderno seria hipokrinome, fingir ou interpretar um papel, né? E continua, stis eroticis tu onomastike hipokritis dilavi Ithiopios. Eu poderia pronunciar aqui onomastike hypokrites dilavi Ithiopios, grego moderno. Então aqui tá a explicação. Ou seja, traduzindo aqui ao pé da letra, o que está falando? Assim, porque o originador da dança, né, então isso tem a ver com a dança grega, né, que fazia parte ali do teatro, né, que usava máscara, dialogava com a dança e respondia, né? Ou seja, tinha essa interação entre o ator e os que estavam fazendo parte ali do coro, né, da dança, do coro. Então ele respondia as suas perguntas. Então essa é a dinâmica do teatro grego. Aí que vem o uso, né, do termo ali, ele respondia, né, como falava ali, hypekrineto, e por isso que ele era chamado assim de Hippocrates, né, que seria o Hippocrates, ou Ithiopios, do grego moderno. Então aqui está a explicação. Então o termo se origina do verbo hypokrinome ou hipokrinome do grego moderno. Então tem essa confusão, né? Ele faz essa restrição, o Antônio, né, que fez esse vídeo, ele faz essa restrição como se fosse apenas a esse âmbito. Então, agora eu mostrei o porquê desse termo ser assim no âmbito do teatro, e agora eu vou mostrar que esse termo não se restringe ao âmbito do teatro. Então, para não ficar apenas na minha interpretação, nas minhas palavras, eu vou mostrar na prática que isso transcende esse significado, né? Esse termo vai além disso. Então eu separei algumas referências aqui, e referências essas, que são referências extra-bíblicas, que não tem nada a ver com o grego bíblico, né? O grego helenístico, kini, ou né? Kini, como dizem os gregos. Então tem a primeira referência aqui, é do grego ático que eu estou falando, tá? Grego ático, tá? Platão, em Timeu, tá? Então eu vou pôr aqui na tela para vocês verem. Ali, o termo hipócrita, eu vou falar assim em português, né? O termo hipócrita, ele é traduzido como intérprete. Nesse contexto aqui do Timeu, ele está como intérprete de mistérios e aparições, enigmas, né? Então isso aqui é muito interessante, é um texto muito ilustrativo que mostra que realmente não tem como você encaixar aqui o significado o sentido de ator. Aqui não cabe em absoluto, não cabe de jeito nenhum. Então tá aqui o texto para quem quiser ver. Separei também outro texto que confronta essa ideia. É o texto do historiador do primeiro século antes de Cristo, que é o Diodoro Siculo, né? Em grego, Diódoros Sikeliotis. Ele faz também um uso, aqui é um pouco mais difícil, né? Mas ele faz um uso que seria num sentido de recitador profissional, né? O rapsodo, né, em português. Então, e esse rapsodo em português, né, em grego é rhapsodos,
né? Era basicamente um recitador de poemas, de contos, né? Então a gente vê, por exemplo, Homero sendo muito conhecido por isso, né? O Homero era um grande recitador, né? Então aqui tem esse sentido em Diodoro, né? Historiador Diodoro. Outra menção que é interessante a gente ver é em Luciano. Em Luciano, a gente vê também no sentido de intérprete, né? Que fala de intérprete, e também no mesmo texto, intérprete de sonhos, né? E no mesmo texto a gente vê um termo cognato, né? Tá aqui no acusativo, né? Hypocrisin, que seria em grego moderno hipocrisia, né? Que seria a nossa hipocrisia em português, né? E ele fala desse termo hypocrisin, né? Que no nominativo seria hypocrisis, como sendo uma ficção, uma invenção, uma mentira, né? Como a gente vê aqui na tradução. Bom, prosseguindo a argumentação do Antônio, né? A gente mostrou como não tem nenhum fundamento que ele está falando, né? Mas agora a gente vai chegar às conclusões que ele tirou. Vamos ver as conclusões que ele tirou disso. Ele conclui da seguinte forma: elas não são. Então, para Jesus falar dos hipócritas, ele deveria ter contato com a cultura grega. Ir em anfiteatros, onde seriam... E em anfiteatros, ele falou, né? Olha o solecismo aqui, mas enfim, essa não é a discussão. Apresentadas as peças dos hipócritas. Para um judeu analfabeto dos cafés. Então ele fala, então para Jesus falar sobre os hipócritas, ele deveria ter contato com a cultura grega e em anfiteatros, onde seriam representadas as peças dos hipócritas. Então ele tá achando que esse termo é restrito ao âmbito ali em que existe uma influência helênica muito forte, né, em que há teatros, esse tipo de coisa. Então, Jesus deveria ter o contato com isso, né? Então ele não sabe que a língua grega... Parece que ele desconhece a questão do helenismo, parece que ele desconhece a influência do uso da língua grega em todo o mundo conhecido, todo o Mediterrâneo, né? A partir do Alexandre o Grande. Então ele parece desconhecer que a língua grega era usada e adaptada de acordo com a cultura local também, né? Então, só para fins de ilustração, você poderia pegar ali o termo demônio, que em grego antigo seria daimon, em grego moderno dæmonas, né? No grego antigo você tem essa menção do termo daimon, certo? Tanto no âmbito do grego ático, por exemplo, que não tem nenhum caráter negativo, espiritual negativo, como você pode ver no âmbito judaico-cristão, esse mesmo termo especialmente no âmbito cristão, você vê esse mesmo termo sendo utilizado de uma forma completamente diferente, de uma forma completamente negativa, como sendo espíritos malignos ou coisa do tipo. Então, assim, você tem que entender que numa cultura semita, ainda que falassem grego, né, que era a língua franca da época, eles ainda tinham consigo conceitos hebraicos, conceitos semitas, né? Então, você não pode fechar, cravar e dizer que é assim e pronto. Você tem que estudar a cultura em específico daquele local. E no caso aqui, por exemplo, para a gente estudar sobre... Se a gente quisesse estudar sobre o termo daimon, né, dentro do Novo Testamento, a gente não pode pegar, por exemplo, o conceito de Platão ou qualquer outro que escreveu ali em grego ático, né, anterior ali da expansão do helenismo, e querer encaixar em outro ambiente, né, o ambiente, sei lá, egípcio, o ambiente palestinense, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado, e parece que o Antônio não tem esse cuidado, né?
E como eu demonstrei, né, contrariando o que ele diz, né, ele diz que para Jesus falar sobre os hipócritas, ele deveria ter contato com a cultura grega, ir em anfiteatros, onde seriam representadas as peças. E aqui, além de toda essa exposição, né, sobre a semântica do termo hipócrita em grego, tem o óbvio ululante, né? O óbvio ululante é que o Novo Testamento foi escrito em grego, originalmente, até onde a gente sabe, né? Mas Jesus falava em aramaico. Jesus proferia seus discursos em aramaico. Isso não é novidade para ninguém. Inclusive, você vê ali várias citações no Novo Testamento grego de frases de Jesus em aramaico. Ou seja, algumas frases importantes, os autores dos evangelhos proferiam direto do aramaico, né? Mostrando como era de fato a frase de Jesus. Então não é segredo para ninguém que Jesus falava aramaico. Então, assim, ainda que essa argumentação dele fosse verdadeira, o que está completamente errado em termos de semântica, né, em termos de lexicografia, né, Jesus falava aramaico. Então aqui já quebrava. Eu poderia ter feito um vídeo de 15 segundos só falando isso. Já quebraria totalmente a argumentação dele. Mas eu quero aprofundar para mostrar como é o modus operandi dele, né? Então ele fala, né? Então, para Jesus falar sobre os hipócritas, ele deveria ter contato com a cultura grega, ir a anfiteatros, onde seriam representadas as peças dos hipócritas. Então, por exemplo, aquelas citações de Jó, da Septuaginta, eles também deveriam ter ido pro anfiteatro? Isso é no âmbito semítico, né? Isso é no âmbito semítico dos judeus ali de Alexandria, ali do Egito. E aí, eles também precisariam? É essa a sua interpretação? Agora, para finalizar, olha que legal, finalização dele. Apresentadas as peças dos hipócritas. Agora. Para um judeu analfabeto dos cafundós da Galileia saber desse termo, ele deveria saber grego e conhecer a cultura helênica. Então, olha que encerramento incrível, né? Que finalização. Para um judeu analfabeto dos cafundós da Galileia saber desse termo, ele deveria saber grego e conhecer a cultura helênica. Olha, Antônio, para você falar desse termo grego, você deveria saber grego e conhecer a cultura helênica. Bom, quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se gostaram dessa análise, dessa reação, desse react, dessa adídrase, comentem aqui. Se não gostaram, também comentem, dê o seu dislike. Se você não concorda com o que eu falei, poste aqui, me refute, por favor. E Antônio, você está livre para fazer a tréplica, né? Você está livre para me responder. Eu estou todo ouvidos. E, inclusive, eu queria reforçar aqui que o professor Euler, tendo em vista que você falou que ele fez uma análise errada do testemunho flaviano, né, de Flávio Joséfo, ele quer debater com você, ele quer debater o texto em grego, né? Então, por favor, aceite aí o debate do professor Euler, tá bom? Abraço.